Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Daniel Vitor, da disciplina de redação do Colégio Farias Brito. Eu vou fazer um rápido comentário sobre a prova de redação aplicada na segunda fase da prova da Unicamp. Pessoal, como de costume, a Unicamp trouxe duas propostas de redação com dois gêneros diferentes e com dois temas diferentes. Como de usual, ela trouxe dois gêneros muito bem contextualizados, gêneros de amplo uso social, e dois temas muito discutidos e temas de extrema relevância social, certo? Então, a gente vai colocar aí na tela para vocês acompanharem com a gente. A prova de redação da Unicamp ela é muito bem contextualizada, tanto no objetivo do texto, ao apresentar aspectos que precisam ser contemplados pela sua redação, quanto pelos textos motivadores. É importante lembrar que a prova de redação da Unicamp não avalia somente a sua competência escrita, ela avalia também a sua competência leitora. Então, saber extrair dos textos motivadores informações que contribuam para a construção da sua redação é algo obrigatório na sua redação, certo? Então vamos lá. A primeira proposta de redação trouxe uma contextualização sobre o discurso de ódio nas redes sociais, principalmente relacionado à violência contra mulheres. Esse contexto de comunidades nas redes sociais, conhecidas como machosfera ou manosfera, é um contexto muito atual, uma discussão muito relevante, já que se trata de um problema extremamente grave na sociedade brasileira e mundial, certo? Então ele coloca você na situação de um jovem jornalista que se propôs a participar de uma dessas comunidades com o objetivo de reunir informações sobre aquele ambiente virtual perverso e produzir uma série de reportagens. Então, esse é o contexto. Quem é você? Um jovem jornalista. Você vai escrever um texto para ser veiculado na mídia impressa do jornal no qual você trabalha. Então, nós temos um contexto de um gênero textual veiculado impresso, ou seja, é um texto bastante formal, certo? Ele pede para você escrever um depoimento pessoal. Gente, o depoimento é um texto jornalístico. Quando ele fala depoimento pessoal, então ele restringe a necessidade de o texto ser em primeira pessoa. Então você se infiltrou nessas comunidades para reunir informações e você vai fazer o que a proposta pede. Como normalmente a Unicamp faz, ela coloca aqui dois itens para ser contemplados. No item A, você deve narrar um episódio violento que testemunhou nessa comunidade virtual. Veja que tem que ter uma parte narrativa. Você vai ter que narrar uma situação de violência que você testemunhou. Não foi você quem fez, não foi você quem sofreu. Você testemunhou. Então aqui, pessoal, a gente pode colocar, por exemplo, uma live que foi apresentada em uma dessas comunidades, incitando a violência contra as mulheres. Você pode colocar mensagens que foram apresentadas nessas comunidades que incitam a violência. Você pode relatar, narrar casos concretos que foram apresentados nessa comunidade, de casos concretos de violência cometido contra mulheres por causa desses discursos de ódio. Além disso, o seu texto tem que argumentar no sentido de combater discursos de ódio que circulam no ciberespaço dirigidos às mulheres. Ou seja, é um texto narrativo argumentativo. Você vai tentar, então, organizar a estrutura do seu texto com começo, meio e fim. Comecem, pessoal, com um parágrafo introdutório que contextualiza a situação comunicativa. Você vai ter que mostrar para os leitores do seu jornal essa situação em que você se infiltrou, você se inseriu nessas comunidades para reunir informações. E aí você pode mostrar um pouco do que você viu nessas comunidades. Em seguida vem a parte narrativa. Você pode fazer um parágrafo narrativo em que você contempla o item A, narrando um episódio violento que você testemunhou nessas comunidades. Depois você pode fazer um ou dois parágrafos argumentativos. Veja que aqui, quando ele fala de argumentar no sentido de combater o discurso de ódio, você vai se posicionar contrário a esse discurso de ódio. É interessante, então, você mostrar uma relação de causas e consequências, mostrando de onde surgiram esses discursos e, principalmente, enfatizando os malefícios decorrentes dele, podendo, inclusive, em um parágrafo conclusivo,
para finalizar o texto após a argumentação, citar propostas, citar rápidas soluções que ajudem a combater esses discursos de ódio. Então, no parágrafo conclusivo, você reafirma o seu ponto de vista e você pode, inclusive, citar relações de solução, certo? Veja, pessoal, que o comando de proposta da Unicamp fala que você obrigatoriamente tem que usar os itens da coletânea. Então é interessante você extrair daqui informações que contemplem a parte narrativa e a parte argumentativa. Então o texto de número 1 traz a série Adolescência, que foi apresentada na plataforma Netflix, uma série atual deste ano, muito interessante, que traz um protagonista de 13 anos que comete um homicídio contra uma mulher. Esse homicídio, ele é gerado porque ele sofria bullying dessa jovem, e ele acabou, a partir desse bullying, tendo acesso a conteúdos Red Pill e Incel. Veja que são dois conceitos apresentados pelo texto, né, o de Red Pill e o conceito de Incel. Você pode usar uma situação de homicídio parecida com a da série na parte narrativa. Ou você pode usar os conceitos apresentados nesse texto na parte argumentativa, mostrando os malefícios desses conceitos. Inclusive, a parte narrativa pode trazer mensagens dos usuários da comunidade que contemplem esses dois conceitos, Red Pill e Incel. O texto de número 2 traz vários casos de situações prejudiciais contra mulheres, de violência contra mulheres no mundo físico, que foram realizadas após a veiculação de discursos de ódio na rede social, tá? Discursos esses vinculados ao movimento Incel apresentado no texto anterior. Então, situações similares ou até os próprios casos podem ser citados por você na parte narrativa do texto. Ou na parte argumentativa, você pode utilizar esses casos para embasar os malefícios gerados por esse discurso. Você pode mostrar como o discurso propagado nas redes sociais cria ações de violência física no mundo real. O texto de número 3 traz algumas leis brasileiras que tentam combater esse problema, e aí isso aqui pode ser utilizado por você na parte argumentativa, ao apresentar esses contextos legislativos existentes e como eles precisam de mais ações para terem repercussões mais positivas, para conseguirem combater esse problema. Isso, inclusive, pode ser citado por você em uma rápida solução na conclusão. E o texto 4 traz um embasamento da área da psicologia, em que ele mostra as causas desses discursos de ódio, as causas dessas ações criminosas. Isso também pode lhe ajudar na relação argumentativa se você seguir uma estratégia entre causas e consequências. Então, os textos muito bem colocados, um tema muito atual e um gênero simples de ser discutido, com uma estrutura fácil de ser apreendida, principalmente seguindo a ordem dos itens apresentados pela prova. Já a segunda proposta de redação trouxe uma temática diferente, com um gênero diferente, como é de costume na prova da Unicamp. Dessas duas propostas, você escolhe apenas uma para elaborar o seu texto. Então ele diz, você trabalha no setor de recursos humanos de uma empresa. Veja, é importante porque você vai entender que você representa um grupo. Você faz parte de um setor de uma empresa. Então é um texto que vai ser mais impessoal, certo? Então ele diz que você escutou uma situação, um discurso de uma estagiária que trouxe um tom pejorativo para o ser CLT. Né? A pessoa que é CLT é vista por esse profissional, por esse estagiário, como algo negativo. E aí você decidiu escrever uma nota de esclarecimento formal e institucional. Isso significa que você tem que escrever seguindo a linguagem culta da língua portuguesa e é um texto institucional, ou seja, você está representando a empresa da qual você faz parte. Então deve ser um texto impessoal, escrito em terceira pessoa, tá? Para contemplar esse texto, você vai seguir os dois itens. O item A pede para você explicar o significado de CLT e sua importância histórica, uma parte contextual e mais expositiva. E o item B pede para você argumentar no sentido de esclarecer aos estagiários da empresa os impactos desse regime trabalhista para o país. Veja, pessoal, aqui você está diante de um texto que vai seguir uma estrutura argumentativa, já que a finalidade é realmente argumentar. Então você pode colocar um título em que você coloca nota de esclarecimento aos estagiários, por exemplo.
Depois você vai organizar as informações em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução você pode contemplar o item A, já que ao explicar o significado de ser CLT, você faz uma contextualização do tema. Então você pode apresentar o fato que ensejou essa nota de esclarecimento e explicar esse significado de ser CLT. Depois já apresenta a importância histórica, fazendo uma alusão histórica sobre a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Tá? Nos parágrafos de desenvolvimento, você vai argumentar. Então veja que é uma argumentação positiva. Você vai defender a CLT. Então você vai trabalhar com os impactos positivos desse regime de trabalho. Vai finalizar com um parágrafo de conclusão. Nesse parágrafo de conclusão é importante você reafirmar o posicionamento da empresa, né? Então você vai reafirmar a importância da CLT. Você pode criticar o uso desse tom pejorativo para essa expressão ser CLT e você pode reafirmar os valores da empresa pedindo uma modificação dessa conduta dos estagiários. Ao final, se você quiser, pode fazer um encerramento com um respeitosamente, um cordialmente, um atenciosamente, e se quiser pode assinar, claro que nunca assinar com um nome próprio, né? Você pode assinar com Setor de Recursos Humanos, que é o que a prova disse, o grupo do qual você fazia parte, tá? Mais uma vez, os itens da coletânea têm que obrigatoriamente ser utilizados no texto, e eles contemplam muito bem os dois itens apresentados. Então, o texto de número 1 trouxe o significado da expressão CLT, né, o que é a CLT, ele fala que é uma lei de âmbito federal, e ele mostra já um pouco da importância. Então, é interessante para contemplar o item A. O significado do ser CLT é isso aqui, é você ser um trabalhador formal, é você ter, a partir disso, direitos específicos assegurados pela lei, direitos esses elencados aqui no texto de número 1. Já o texto de número 2 é muito interessante para trazer a relação histórica. Ele fala da importância histórica. Veja que ele faz um paralelo entre como era a questão da CLT no passado e como é no presente, né? Então veja que ele mostra que no passado os trabalhadores eram submetidos a uma jornada de 10 a 12 horas, muitas vezes com horas extras que não eram remuneradas. Depois da CLT, a partir da reforma trabalhista da Era Vargas, começou-se a consolidar essas leis com a jornada de trabalho estabelecida, com a quantidade adicional de horas extras pré-estabelecida, além de outros direitos como férias, como descanso semanal remunerado. Isso aqui é interessante para você mostrar a importância histórica, já que esse texto faz esse paralelo sobre as condições negativas do passado e mostra as condições positivas que vieram após a CLT, ainda contemplando o item A. Já o texto de número 3 é muito interessante porque ele mostra dados sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O FGTS é um valor depositado em uma conta poupança criada para os trabalhadores formais. Ou seja, quem é CLT, usando a expressão da proposta, ser CLT, tem direito a receber esse valor adicional, né? E esse valor adicional, além de ter um uso individual para a aquisição de imóveis, por exemplo, tem um benefício social, já que ele ajuda no desenvolvimento do país. Veja que ele ajuda em obras de saneamento e infraestrutura. Ele vai proporcionar qualidade de vida, acesso à água, coleta e tratamento de esgoto. Então veja que isso é um impacto social. Isso aqui poderia contemplar o item B, em que ele fala dos impactos desse regime. Um desses impactos é esse benefício social. Já os textos de número 4 e de número 5 falam especificamente sobre o 13º salário, que é outro benefício de quem é CLT. Outro benefício do trabalhador formal é receber o 13º salário. Ele explica o que é esse 13º salário, mostrando como no passado ele foi criticado pelos empregadores que achavam que isso traria impactos negativos. Porém, na realidade, isso trouxe impactos positivos, já que esse salário extra que é depositado para os empregados, ele estimula o consumo. E com o estímulo do consumo, se estimula o comércio e a indústria. Então veja que nós temos impactos econômicos positivos de quem é CLT, porque somente quem é CLT recebe o 13º salário.
E o texto de número 5 também fala do 13º salário, falando também de impactos econômicos. Então, são dois textos que podem ser utilizados para contemplar o item B, certo? Então, galera, como de costume, a prova da Unicamp veio muito bem contextualizada, com dois gêneros muito interessantes, com uma estrutura um pouco mais flexível. Mesmo que você não saiba exatamente a estrutura desses dois gêneros, ao ler o contexto no qual o seu texto se insere, apresentado na proposta, cumprindo os dois itens e usando as informações dos textos da coletânea, com certeza você faria uma excelente redação.